O ex-presidente Lula foi denunciado pela primeira vez na Operação Lava Jato por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do triplex em Guarujá. Para o Ministério Público Federal, ele era o comandante máximo do esquema de corrupção na Petrobras durante seu governo. Para terminar o relatório, o trabalho foi até tarde ontem. O Ministério Público Federal do Paraná diz que Lula recebeu vantagem indevida da construtora OAS, acusada de corrupção na Petrobras. Para os procuradores, foi sob a orientação da família de Lula que foi feita a reforma no triplex no edifício Solares, em Guarujá. Lula e a ex-primeira-dama Marisa Letícia chegaram a visitar as obras na companhia de Léo Pinheiro, o ex-presidente da OAS. O apartamento de 215 metros quadrados, construído pela Bancop, a cooperativa do Sindicato dos Bancários, foi adquirido pela OAS e reservado para a mulher de Lula. Quando o caso veio à tona, a família anunciou que tinha desistido do negócio. A obra bancada pela empreiteira, que custou R$1.100.000, inclui móveis planejados, eletrodomésticos e a instalação de um elevador privativo, como mostra a foto anexada ao laudo da Polícia Federal. O procurador do Ministério Público, Deltan Dallagnol, coordenador da Força-Tarefa da Operação Lava Jato, diz que Lula foi identificado como o chefe do esquema que desviou R$88 bilhões da Petrobras e que os valores das vantagens e propinas para o ex-presidente somam R$3.700.000. O Ministério Público Federal não está julgando aqui quem Lula foi ou é como pessoa. Não estamos julgando quanto seu governo foi ou não foi bom, ou quanto ele fez ou não fez pelo povo brasileiro. Não. O que o Ministério Público faz aqui é imputar a ele a responsabilidade por crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro em um contexto específico, afirmando qual é a medida da sua responsabilidade com base em evidências. Para o Ministério Público Federal, Lula poderia ter determinado a interrupção do esquema criminoso. Nós passaremos a apresentar o conjunto de evidências e de contexto que nos fazem concluir, para além de qualquer dúvida razoável, que Lula foi o comandante do esquema criminoso descoberto pela Lava Jato. Passamos então a montar uma espécie aqui de quebra-cabeças, um grande quebra-cabeça, com pelo menos 14 conjuntos de evidências que se juntam e apontam para Lula como peça central da Lava Jato. Essas provas demonstram que Lula era o grande general que comandou a realização e a continuidade da prática dos crimes, com poderes para determinar o funcionamento e, se quisesse, para determinar a sua interrupção. O procurador destacou ainda o enriquecimento ilícito de pessoas ligadas ao PT, como o ex-ministro José Dirceu, que teria recebido R$15 milhões. Segundo Dallagnol, com a saída de Dirceu do governo, a continuidade do mensalão, que virou Petrolão, só foi possível porque o ex-ministro não era o líder, e sim alguém acima dele, o ex-presidente Lula. E que ele usou do esquema na Petrobras para se tornar politicamente forte, manter e ampliar a base aliada. Há muitas evidências de que esse esquema era partidário, sendo gerenciado primordialmente pelo Partido dos Trabalhadores. É o significado da continuidade do esquema criminoso do mensalão na modalidade Petrolão, mesmo após a saída de José Dirceu do governo em 2005, o que não deixa outra hipótese, senão a de que Lula era o comandante do esquema. Ainda segundo Dallagnol, as delações premiadas do ex-deputado Pedro Corrêa, do PP, e do senador cassado Delcídio do Amaral, ex-PT, e do lobista Fernando Baiano foram peças fundamentais de um quebra-cabeça. Sem o poder de decisão de Lula, esse esquema seria impossível. Se o juiz Sérgio Moro aceitar a denúncia, Lula vira réu pela primeira vez num processo que resulta da Operação Lava Jato. O ex-presidente já responde a uma ação, mas que tramita no Distrito Federal, na qual ele é acusado de tentar comprar o silêncio do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró. Desde fevereiro, Lula vinha apelando a instâncias superiores para tentar escapar da alçada do juiz Sérgio Moro. Na semana passada, o ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou um desses recursos. Lula também é investigado no caso do sítio em Atibaia, frequentado pela família do ex-presidente, e que teria sido reformado com a ajuda da Odebrecht.
Os investigadores suspeitam que Lula seja o verdadeiro dono do sítio. Além dele e da ex-primeira-dama, foram denunciados à Justiça o presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto, o dono da OAS, Léo Pinheiro, preso na Lava Jato, Paulo Gordilho, arquiteto e ex-executivo da OAS, Agenor Franklin Magalhães Medeiros, ex-executivo da OAS, Fábio Rory Ionamini, ex-presidente da OAS Investimentos, e Roberto Moreira Ferreira, que também é ligado à OAS. Quando soube da denúncia, antes da entrevista dos procuradores, Lula se comparou ao ex-presidente Juscelino Kubitschek. Nas redes sociais, publicou a seguinte frase: curiosidade histórica, JK foi acusado de ser dono de imóvel em nome de amigo. No Facebook, o ex-presidente voltou a dizer que não é dono do triplex, que já tornou públicos os documentos que provam isso e que jamais dormiu sequer uma noite no apartamento. Agora há pouco, o advogado de Lula, Cristiano Zanin Martins, afirmou que seus clientes não praticaram nenhum dos crimes citados na denúncia. Na minha opinião, há flagrantemente falta de justa causa para que esta denúncia possa ser recebida pelo Poder Judiciário. Eu ainda tenho a expectativa de que haja algum tipo de prevalência da razão e do direito. Mas, no entanto, nós não podemos desconsiderar a existência desse histórico que está devidamente formalizado em petições, recursos e até mesmo num comunicado feito à ONU em julho deste ano. Eu entendo que há, sim, um cenário de perseguição e, mais do que isso, há uma real intenção de tirar o ex-presidente Lula do cenário político-eleitoral para 2018. O Jornal da Gazeta procurou a defesa dos outros 5 denunciados. O advogado Eduardo de Carvalho, que representa Léo Pinheiro, e Agenor Franklin Magalhães Medeiros, disse que não irá se manifestar. O advogado Cal Garcia, que defende Fábio Rory Ionamini e Roberto Moreira Ferreira, afirmou que no momento não tem nada a declarar sobre o assunto. Procurada, a empresa OAS também informou que não vai se manifestar. Não conseguimos contato com a defesa do arquiteto e ex-diretor da OAS, Paulo Gordilho.